Fala, galera, tudo bem com você? Vamos lá, a gente vai fazer a revisãozinha, tá? Sobre as teorias trazidas, abordadas, elucidadas, né? Por Charles Darwin. Vamos lá, então, para nossa aula 22.2, ok? As teorias de Darwin, de Charles Darwin, Charles Robert Darwin. Olha lá. Então, foi esse homem, gente, que criou, né, esse termo que hoje nós utilizamos na vida, né? Seleção natural, tá? Segundo Charles Darwin, a seleção natural, ela vai atuar sobre uma população que é a unidade que ele chama de unidade que vai passar ou sofrer as mudanças, ou seja, os processos evolutivos. Essa população que sofre, então, os efeitos de quem, professora? Daquilo que vai provocar os fenômenos chamados de variabilidade, tá? Variabilidade genética. Então, as mutações, né? As recombinações, tudo isso vai auxiliar nesse processo de variabilidade. E aqueles fenômenos que vão agir sobre, tá? Todos os fenômenos, vou colocar assim, que vão atuar sobre esse fator variável, né, a nível genético, ou seja, as migrações, a seleção natural, isso tudo vai influenciar e vai estar contribuindo para os processos evolutivos. Então, de acordo com ele, a seleção natural vai selecionar aqueles indivíduos ou aquelas características que vão favorecer a sobrevivência desse organismo. E nesse favorecimento, esse indivíduo vai chegar à fase adulta, fase reprodutiva, vai se reproduzir e vai deixando seus descendentes. Professora, essa característica selecionada, ela vai aparecer agora em todos os indivíduos da população seguinte? Não, ela vai começar a aumentar a sua frequência e a frequência, a característica que não é muito favorável, ela vai começar a diminuir, até desaparecer por completo, tá? Quando a gente fala do neodarwinismo, a gente está incluindo os conceitos da genética e incluindo, somando as informações da seleção natural, ou seja, de tudo aquilo que era abordado por Charles Darwin. Perfeito? Então, a gente vai ter aí esse enredo todo para tentarmos chegar a elucidar o processo do evolucionismo. Saindo, então, a gente já saiu daquele processo lá do fixismo. Tá bom? E essa foi, olha aqui, as nossas informações trazidas sobre Darwin, tá bom? Seleção natural e também somados aí às teorias do neodarwinismo. Tranquilo? Para chegar lá no processo de evolução. Mas a gente vai dar um tempinho para você beber uma água para a gente fazer a atividade, tá bom? Rapidinho. Correu? Chegou? Chegou? Senta aí, se acomoda direitinho. Dê uma refrescada na goela, né? Precisa. Para que a gente consiga dar continuidade aqui, tá bom? A gente está falando sobre Charles Darwin, estava falando sobre os conceitos que vão permitir o processo de variabilidade genética. Estamos falando aí sobre o neodarwinismo, a teoria sintética da evolução. E agora a gente vai selecionar algumas questões para que você consiga verificar se você realmente entendeu aquilo que a gente tentou aqui passar para vocês, tá bom? Vamos lá, então? Olha lá no quadro. Se passar isso. Questão de número 1 diz o seguinte. Você vai esquematizar, professora. Lá vem a senhora de novo com esse negócio de desenho, professora. Pois é, né? Que a professora gosta que você desenhe. As minhas professoras também gostavam que eu desenhava. E eu nem sou boa desenhista, tá? Aliás, sou péssima, mas tudo bem. Vamos lá, faça o arranjo que você fizer aí, mas que for no rumo tá bom. Esquematize através do exemplo clássico das girafas apresentadas por Lamarck e Darwin
os pontos de divergência dessas que são as teorias mais conhecidas no mundo científico quando se discute sobre as características favoráveis ao ambiente. Prof, eu posso usar lá, desenhar as minhas girafinhas, posso fazer lá aquelas girafinhas de pescoço curto, né, pescoço longo, posso fazer aquilo ali? Pode, tá? Pode tranquilamente, a gente tá falando de girafas mesmo. Aí a gente lembra aqui, ó, tá? Então nós temos girafas uma população de girafas dentro do conceito trazido por Lamarck e uma população de girafas sendo trazida dentro do conceito do darwinismo, tá bom? Lamarck, ele dizia que as espécies elas tinham características, né, semelhantes e essas características elas poderiam ser mudadas, alteradas, tá? A partir do momento que a espécie desejasse ou tivesse necessidade de mudança, em relação, obviamente, ao que tivesse disponível ali no ambiente. E aí, aqui, nessa situação, você tem aí a necessidade alimentar. Precisava saciar a sua fome. Então, essas espécies começaram, né, segundo ele, a buscar uma vegetação, né? Talvez essa vegetação tivesse mais nutrientes, né? Enfim. E aí, elas começaram, essas girafinhas de pescoço curto, começaram a fazer um grande esforço para alcançar essas folhas. Ou elas batiam na árvorezinha e algumas caíam, algumas conseguiam pegar, se alimentar daquelas pouquinhas folhinhas que caíam no chão. Mas aí, aquelas que eram perseverantes tiveram seu desenvolvimento, a sua distrofia não, hipertrofia, ou seja, o alongamento da sua região do pescoço. E aí eles conseguiram obter êxito. E segundo ele, essa característica agora, né, favorável aí, vamos dizer assim, ia ser passada para o seu descendente na próxima geração. Aí o que a gente não concorda aqui? Porque é os pontos de divergência, né? Características adquiridas, gente, elas não podem ser herdadas, tá? A pessoa vai para academia, malha pra caramba, e aí ficou todo fortão, os filhos dele vão ser tudo fortão. Não, tá? O filho também precisa ralar, né? Se ele quiser desenvolver a sua musculatura, tá bom? Não, então, isso é um ponto desfavorável aí, não tem como. Aí o Darwin dizia assim, não, rapaz, existe uma variação. As populações, os indivíduos dentro da população já têm diferenças. E essas diferenças fazem com que alguns tenham vantagem e outros não. E aí o que ele disse? As que tinham, ele pegou o mesmo exemplozinho lá do Lamarck. As que já tinham de pescoço longo receberam uma vantagem alimentar, conseguiam se nutrir muito mais do que as espécies que tinham pescoços intermediários ou curtos. As que tinham pescocinho curto, se não conseguisse aproveitar o que caía no chão, ao longo do tempo, ia ficar fraquinha, ia morrer. E não ia deixar descendentes. Então, essas gerações futuras iam começar, essas características desfavoráveis vão começar a desaparecer nessas populações, tá? O que vai ser mantido, selecionado, vai ser justamente essa característica favorável. Perfeito? Ok, prof. Vamos seguindo. Questão de número 2 é o seguinte, a interpretação incorreta da teoria da evolução proposta por Charles Darwin, incorreta, tá, galera? É bastante comum. Muitas pessoas insistem, por exemplo, em dizer que os homens vieram dos macacos. Ainda disse que foi ele que falou isso, né? O que Darwin realmente quis dizer é que homens e macacos são o quê? São gêmeos, são primos, né? São da mesma espécie, sei lá. Não, né, galera? Vamos lá. As alternativas. Preste atenção. Letra A diz o seguinte. Os homens e os macacos, eles sofreram mutações e essas mutações levaram à transformação da espécie. Darwin disse isso, galera, como é que ele vai dizer alguma coisa que ele não sabia nem que existia, né? B. Adquiriram características durante a sua vida e transmitiram aos seus descendentes. Oxente, quando eu falo de
adquirir algo, eu estou lembrando de quem? Lamarck. Tá? E a questão é sobre Darwin. São da mesma espécie. Jamais, ele disse isso, jamais. D. Possuem um ancestral comum. Lembram que quando ele foi tentar explicar essa questão dos indivíduos, dos tentilhões em regiões diferentes? Lembram? Ele falou dessa questão dessa ancestralidade comum. Então, eles tinham algumas semelhanças, mas o ambiente diferente onde eles estavam inseridos iria, consequentemente, agir sobre esses organismos e eles iriam, então, ao longo do tempo, não é da noite para o dia, ter mudanças até gerar uma nova espécie, tá? É o processo de isolamento que nós vamos ver nas aulas posteriores. Então, a gente já tem a nossa letra D aí que é como correta, mas aí diz assim, apresenta o mesmo material genético. Ora, você tem o mesmo material genético, seria da mesma espécie, e eles não são, né? Nós homens somos um, né? A espécie humana é uma coisa, hominídeo, espécie Homo sapiens, e os macacos são outra espécie. Perfeito? Vamos seguindo. Questão de número 3 diz o seguinte: segundo Darwin, a seleção natural ocorre através da conformação de certas propriedades benéficas ao contexto ambiental. Então, essas propriedades benéficas estão relacionadas às características que os indivíduos terão dentro de uma população, que é de onde surge ou de onde inicia o processo de diferenciação, de especiação, evolução, segundo ele. As quais são legadas hereditariamente. Então, essas características benéficas, vantajosas e que estão ligadas a fatores ambientais, vão ser passadas para os descendentes, tá? O que é que vai acontecer? Aquelas características, ó, aqui para mim, aquelas características, tá? Favoráveis, elas vão gradativamente aumentando nas populações, nas gerações 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Ela vai aumentar o seu percentual. Por quê? Porque ela é favorável, ela é benéfica ao grupo, à reprodução e à sobrevivência e à reprodução, né, dessa espécie. E as que não são vantajosas vão começar a ter um declínio, vai aparecer menos. Aí a gente lembra daquele exemplozinho, né, das espécies de borboletinhas, né, na área urbana. Umas têm as asinhas mais claras, ambiente mais limpo, de ar puro. As que estão no ambiente mais urbano, muita fuligem, muita poeira, muita poluição ambiental, elas vão ter as suas asinhas mais escuras, cores mais escuras, né? E aí a gente tem aquele fator, né, da predação. Então, aquilo que é mais perceptível para aves vai ser mais facilmente predado, tá bom? Então, imagine um caule de uma árvore na cidade, também impregnada de poeira, de fuligem, e aí ela vai também ter o seu caulezinho muito escurecido. As borboletinhas de coloração mais escurecidas vão ficar menos perceptíveis do que as de coloração branquinha. O que vai acontecer? Predação, predação, predação das mais claras. O que vai acontecer consequentemente, segundo a seleção de Darwin, aquelas de coloração escura vão começar a sobreviver, vão se reproduzir, e essa característica que evitou que essa espécie fosse predada, esse indivíduo fosse predado, vai passar para a geração futura. Entende? Então, houve essa seleção. Características, essa agora característica vai ser mantida aí para as gerações futuras. Perfeito? Vamos lá para o quadro? Olha lá. Sobre a seleção natural, marca a alternativa correta. Presta atenção. Para que ocorra a seleção natural, é irrelevante. Então, eu não devo considerar que haja variabilidade genética. Ops, claro que eu preciso ter variabilidade, tá? Darwin sabia como que acontecia essa variabilidade, de mutações, recombinações? Não, mas ele sabia, era visível essas variedades, tá bom? Essas variações entre indivíduos da população.
B, a seleção natural ela é responsável por garantir a sobrevivência do organismo mais apto. Ah, prof, o indivíduo, então, mais resistente, mais forte. Não, o mais bem adaptado. Presta atenção aqui, meus amores. Ó, existem situações em que você observa na natureza, e a gente pode trazer para a nossa espécie humana mesmo, de pessoas que são fisicamente sem muita expressão. Outros que são fisicamente mais visíveis, mais robustos, mais saudáveis, aparentemente. Tá bom? E isso ficou muito claro quando a gente teve essa questão da pandemia, né? Muitas pessoas, atletas, esportistas, perderam sua vida, enquanto outras pessoas que a gente poderia julgar que não, né, não se movimentavam muito, não necessitavam muito, sobreviveram. Então, a gente está bem ligado a essa situação aqui trazida por Davi. Os indivíduos mais adaptados, nem sempre porque você é mais forte, você é mais saudável. Não tem aquelas pessoas que têm um excesso de peso, tá? Mas aí, quando você vai ver, analisar o seu organismo, ela está mais saudável que a pessoa que tem menos peso. Então, isso é muito, né? Então, o indivíduo, para Darwin, o indivíduo mais bem adaptado ao ambiente, que consiga driblar as situações no ambiente onde está inserido, esse vai poder sobreviver e, consequentemente, deixar descendentes. Aí vem a seleção natural. Tá bom? Selecionando os mais adaptados. Ah, mas os mais fortes? Não, os mais bem adaptados. Tranquilo? É a nossa alternativa correta. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras? Joga lá no quadro. Olha lá. O evento da seleção natural não interfere nas futuras gerações. Claro que vai interferir, né? Lembra que as favoráveis vão começar a ter um aumento dentro da população e as desfavoráveis vai ter essa diminuição. Então, vai estar interferindo sim. A D, o evento da seleção natural é muito conhecido entre os evolucionistas, quase não sai, e foi proposto por Lamarck. Que fora, né? Darwin na veia. A seleção natural promove uma redução da população de indivíduos com características vantajosas. Não, elas não vão reduzir. Simplesmente elas vão começar a aumentar, né, dentro da população, porque elas são benéficas para esses indivíduos em relação à sua sobrevivência e reprodução. Tranquilo? A nossa resposta ali, a letra B, que inclui os organismos mais aptos. Vamos para mais uma questão, diz o seguinte: Charles Darwin estudou a distribuição dos tentilhões no arquipélago de Galápagos e sua relação com o tipo de bico e o hábito alimentar. E aí a gente tem os tentilhõezinhos com bico grande, né? Aqui, ó. Bico grande e forte, que vai esmagar sementes grandes e duras. O bico grande e afiado, né? Que agarra e corta os insetos. O bico curto e fino, que apanha insetos e em fendas, né? Nas rochas, nos troncos, enfim. Bico pequeno e forte, que parte sementes, e bico fino, que tira o néctar de flores. Cada um, então, tem o seu biquinho adaptado aí ao ambiente, não é? Vamos lá. A relação entre o tipo de bico e o alimento é definida pelo deslocamento de cada espécie entre as ilhas. Eles não vão se deslocar, eles estão ali. Lembra que eles eram específicos para cada, né, ilha? B, espaço geográfico ocupado pelos animais. Não é esse espaço geográfico que vai limitar a questão relacionada ao alimento. Vamos lá. Disponibilidade de recursos no alimento. Parece ter a ver, mas preste atenção. A gente está falando de uma estrutura anatômica, o bico, em relação ao alimento, tá bom? Agora vamos lá rapidamente jogar aqui. Capacidade de adaptação a novos alimentos e possibilidade de extinção. Nada a ver, extinção. Capacidade de adaptação a novos alimentos. Então, a gente sempre vai lembrar desse processo de adaptação desses indivíduos
a uma estrutura. Então, ele tem um bico adaptado ao alimento que está disponível para eles, tá certo? Então, galera, aqui a gente termina essa aula e a gente vai dar continuidade a esses estudos, nessas compreensões evolucionistas, falando de vários outros fenômenos que a gente vai estar acompanhando para compreender ainda mais em profundidade, tá bom? Um beijo no coração, tchau, tchau!